Vem cá. Se aproxima. Chega aqui mais perto. Você acha que de perto todo mundo é normal? Existe ou não existe uma linha entre o que é normal e o que é a loucura? Como está a sua cabeça? Como é que está a sua visão? Como é que está o seu entendimento no mundo de hoje? O que é estar certo? O que é estar errado? Pois no programa de hoje nós vamos falar sobre o que é normal e o que é a loucura. Jogar a cabeça contra a parede ou ter uma crise existencial já é sinônimo de loucura? Confira. Eu vou te perguntar, em cima de uma frase que a gente já ouviu falar há muitos anos, que nós somos tão jovenzinhos assim, né? A gente costuma dizer que... Cada um tem um pouco. Exato. E tem uma outra ditado que diz assim, que de perto ninguém é normal. Tu acredita nisso? Acredito. Por quê? Porque tá tudo meio transtornado ultimamente, né? Tu acha que o mundo já não é mais igual como era antigamente? Não, com certeza. Tu acha que ainda tem salvação? Acredito que sim. Muito obrigado. Você acha que de perto ninguém é normal? Eu acho. Por quê? Às vezes a gente não conhece bem a pessoa, né? Ou conhece, daí quando deixa de conhecer que vê como ela realmente é. Existe um ditado que diz assim, ó, que de perto ninguém é normal. Você acha que está certo isso? Não, Por quê? porque seria, eu acho que de longe. Tu acha que de longe que as pessoas não são normais? Sim, De perto a gente consegue saber como as pessoas são? sim, olhando nos olhos dela. Tu acha que os olhos refletem a verdadeira essência da pessoa? Sim, a gente vê o caráter e o que a pessoa é pelo olhar dela. Assim eu vejo. Existe um ditado que talvez você jovem não tenha ouvido falar ainda, que dizem que de perto ninguém é normal. Tu acredita nisso? Eu acredito, porque talvez tem que conhecer a fundo a pessoa para entender mais ou menos como funciona. E todo mundo às vezes tenta esconder um pouco de si por medo do outro não entender e não compreender como é o jeito da pessoa por causa do preconceito hoje, né? Existe um velho ditado que diz que de perto ninguém é normal. Você acredita nisso? Acredito. Por quê? Porque tem pessoas que são duas caras, mostram uma coisa e são outras. Porque eu tô percebendo isso muito mais do que onde eu morava. Você diz aqui da cidade? Daqui da cidade. Mas tu acha que a gente também às vezes não está pré-julgando as pessoas? Não, porque eu senti na fila de fazer uma entrevista hoje de manhã. Porque as pessoas acham que umas estão roubando o lugar das outras. Umas são melhores que as outras. Exato. Hoje eu senti isso, fazendo uma entrevista de emprego. Ok, obrigado, meu amor. Não. A sua televisão não está com defeito. Não. Você não precisa ficar nessa posição para assistir esse programa. Eu só estou querendo ver se a vida, vista de cabeça para baixo, muda de ângulo. Se a vida fica mais normal. É possível, doutor, ver a vida de forma normal, de cabeça para baixo? Acredito que sim, que é possível. Afinal, também a gente pode se questionar o que é normal. Será que o normal não é justamente fazermos essa mudança de visão de ângulo das coisas? Já já a gente fala sobre isso. Esse é o padrão normal que geralmente as pessoas enxergam a vida. É somente esse o padrão que a gente está acostumado a enxergar as coisas da vida. Comigo aqui está o meu querido amigo e psicólogo Giovanni Piano, que vai nos ajudar a desvendar o mistério da normalidade, o que é certo e o que é loucura. E eu começo te perguntando, meu amigo, existe um padrão de normalidade? O que é normal nos dias de hoje? Olha, Paulo, meio que parafraseando uma frase já conhecida, né? De perto ninguém é normal. Eu acho que é mais correto dizermos, de perto somos todos diferentes.
né? Todos nós temos as nossas expressões de diferenças e nelas nos constituímos, né? Seja através da nossa história, dos nossos pais, da cultura na qual estamos inseridos, toda essa questão também de religião, de política, todo momento histórico e econômico no qual a pessoa nasce, se desenvolve, isso vai constituir a pessoa, né? E então tem muita padrão cultural incutindo questões de normalidade e de doença também. Por exemplo, o que é normal para uma cultura, para outra pode ser uma aberração e vice-versa, né? A própria questão da normalidade ou da saúde também, vamos definir, já que tu me perguntaste, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca como saúde, incluindo a saúde mental, né, um relativo, veja bem, é um relativo bem-estar físico, psíquico, né, social da pessoa, do indivíduo, ou seja, não é algo estanque, né? E os próprios manuais de psiquiatria, os mais utilizados, por exemplo, são o CID-10, né, e o DSM-5. O CID-10 ele não tem uma definição do que é normal e patológico, no sentido do que é loucura, não se define isso, né? E mesmo o DSM-5, que é muito usado no Brasil, que é o Manual de Psiquiatria americano, ele coloca como transtorno mental aquilo que traz um prejuízo para a vida social do indivíduo. Tipo assim, aquele que joga pedra, que bate cabeça na parede. Sim, a partir do momento que te traz um prejuízo nas tuas relações sociais, no teu dia a dia, aí a gente pode começar a perguntar, opa, né, vamos conversar com fulano, vamos ver o que está acontecendo, de repente propor para ele um auxílio ou uma ajuda. Mas é importante salientar que se está causando uma dificuldade na pessoa, ou algum atraso, seja na questão laborativa de trabalho, nas suas relações sociais ou familiares. Senão, é apenas mais um modo da pessoa ser, porque nós temos o direito de sermos diferentes. Pois é, aquela velha história, assim, o que para mim é certo, para os outros pode ser errado e vice-versa. Como é que eu, um ser humano que se diz normal, que se diz perfeito, consigo perceber que eu sou errado e não é a loucura, aquilo que eu julgo louco, estar errado? Olha, a loucura, dentro do entendimento mais moderno, até do movimento da antipsiquiatria, ela pode ser entendida como uma outra forma da razão, a razão com R maiúsculo, de se colocar perante o mundo. É uma maneira diferente de tu te constituir perante o mundo. Não necessariamente louco, entre aspas, no sentido de algo errado, nojento, desviante que deve ser enclausurado, como foi no passado, né? Os asilos, né? os hospícios que começaram a surgir ali pelo final da Idade Média, eles eram depósitos de pessoas. De seres humanos, sim, considerados loucos, né? Isso, que não tinham a intenção médica, era apenas de tirar da circulação da cidade o freio... Para não contaminar. Justo. Então, quem é que ia para ali? O fulano que não queria trabalhar, a filha do fulano que de repente engravidou antes do casamento, ou o fulano que tinha uma relação homoafetiva, ou o fulano que usou algum tipo de droga. A família, para lidar com isso, se utiliza desse saber psiquiátrico na época, né, e enclausura o indivíduo. Ou seja, é mais fácil tu tirar de circulação e fechar, né, tanto que os antigos asilos, assim como os leprosários, né, eram nos confins da cidade. Sim, né? Distante, né, afastado. Isso, tu convívio social, né? isso. Então tu jogava ali junto com bandido, com bêbado, com alcoólatra, pessoas que hoje a gente entende que não eram loucas no sentido de loucura, mas eram pessoas diferentes. Sim. Hoje a gente tem uma liberdade um pouco maior de se expressar. O problema até é que a gente hoje convive, né, com esses malucos que a gente diz. Essa anormalidade social que a gente convive com políticos, com assassinos, com a violência, com o próprio desamor, esses conflitos sociais. Nós estamos à mercê disso. Como é que eu consigo, na visão da psicologia, como é que eu consigo distinguir que aquela pessoa, que eu não entre naquela vibração daquela pessoa? Justo. Sim, tá. É importante a gente discernir duas coisas, tá? Uma é o direito que a pessoa tem de se expressar, de ser ela mesma, de expressar as suas diferenças, né? Que a gente coloca que a gente realmente ama o próximo quando a gente permite que ele expresse as suas diferenças. Sim, mas se isso me causa... Justo, sim. Aí tu tens um outro lado. Claro, que existem, óbvio, né? Não estou aqui para negar, existe todo um construto, né, de ciência, que existem as patologias, óbvio que existem, né? Mas é algo bastante delimitado, algo bastante estanque, bem fácil de tu identificar para o profissional da área da saúde, né? O que ocorre
ocorre, que eu entendo que pergunta, é que é no popular, né? Isso, no dia a popular, dia. Fulana O tá vizinho, louca. a vizinha, o marido. A fulana tá traumatizada. Isso é recalque. Né? Quando, na verdade, A gente pré-julga também, sim, né? Sim, pré-julga. Muitas vezes tu projeta coisas tuas, né? Sim. Coisas nossas. A maioria né? das vezes. Sim, coisas que, por exemplo, alguém que tem uma relativa liberdade de ser quem ela é, ou de exercer uma profissão que ela sempre quis exercer, muitas vezes tu julga, mas como? A fulano, olha só, na minha época não era assim. Opa, isso já é o que a gente chama de uma idiosincrasia tua, né? É algo teu que tu está colocando no outro, né? Na verdade, o outro está vivendo a vida dele, né? Está tendo esse direito dele de exercer esse eu que ele é, né? Agora, tu me colocou uma questão social. Sim, existe uma questão muito grande hoje em dia que a sociedade padece, né? A sociedade está adoecida, tá? Uma coisa é a gente não projetar isso no indivíduo. Eu achar agora que o Paulo, porque hoje está calor, o Paulo resolveu sair com uma boina de lã na cabeça. Tá, mas é o que ele quer, ele gosta, puxa vida, é o direito dele. De repente está com frio, né? Tá, puxa, né? O Giovanni resolveu sair de chinelo de dedo hoje. Tá, pronto, tá. Né? Mas as pessoas pegam essas picuinhas, como a gente diz, do dia a dia, para julgar. E se utilizam de um conhecimento, muitas vezes que elas não têm, né? Que é um conhecimento médico, psiquiátrico ou psicológico, para taxar, julgar. Mas elas também entram, eu acho que o ser humano ele também entra muito no embalo do que os outros falam, né? Sim. Muitas vezes ele tem uma opinião até muito coerente, formada sobre as coisas, mas para ele não ficar fora do convívio, do padrão, do que está acontecendo naquele momento, ele entra naquele julgamento, ele entra naquela onda, digamos assim. Sim, isso que tu falaste é o que a gente chama de normopatia, tá? Isso é um conceito novo que surgiu ali pela década de 80, até foi de um psicólogo francês junto com outro colega francês, eu não me recordo o nome, mas foi na década de 80, tá? Normopatia ou normose. Tá? O que é isso? É essa tentativa do sujeito, ou das grandes massas, né? Vamos falar agora da população, de se enquadrar dentro de um determinado ideal ou de um ideário que um grupo político coloca, ou uma determinada religião coloca, ou um determinado segmento da sociedade coloca como ideário para se atingir. Né? Ou seja, o que nós vemos hoje em dia, né? Todo mundo para ser feliz tem que estar... malhado. Isso, né? Barriga de tanquinho. Aí tu vê, na realidade, ninguém tem isso, né? Eu não tenho, né? Pô, peraí, né? Eu tô bem fora de forma. E aí o sujeito em casa fica se olhando no espelho, pô, né? Eu não me enquadro, né? E aí começa aquela ansiedade. Entra até em paranoia, né? E tu vê que a própria mídia, né? No sentido de algumas novelas, né? Colocam isso como padrão a ser seguido. Isso. Né? Então é isso. É uma normopatia. As pessoas têm um desejo de se sentirem amadas no sentido de se enquadrarem dentro do que é definido por um grupo. Né? Porém, tem que problematizar. Afinal, quem define o quê? Né? Será que um grupo tem esse direito de definir o que é normal, o que é doença para um padrão social? E quem é esse grupo que pode fazer isso? Justo. Né? E esse grupo pode mudar historicamente, né? Como a própria história já mostra, né? Hoje nós temos um determinado grupo, no passado tivemos outro, no futuro a sociedade pode ser outra totalmente diferente. Giovanni, eu preciso te fazer uma pergunta. Sim. Eu tenho uma pergunta que eu não posso já te fazer. Pois não. Psicólogo, psiquiatra, analista, terapeuta holístico, eles também podem ter problemas? Pode. Por que a regra não faz a exceção? É verdade. Por que terapeutas, né, que têm o dom do conhecimento, psicólogos, psiquiatras, eles são normais, então? Eles são perfeitos? Não são perfeitos. Isso é um pouco da cultura popular, um pouco que entrou um pouco no imaginário brasileiro. É que assim, desde que a psicanálise chegou ao Brasil, principalmente por influência das escolas de psicanálise argentinas, aqui no Rio Grande do Sul, houve toda uma questão de colocar o psicanalista, ou o psicólogo, ou o médico, psiquiatra, em um suposto patamar de... endeusar. Isso, neutralidade. Né? Até por próprias questões, como Freud colocou, da neutralidade do terapeuta para com o paciente, o que hoje é discutível. Né? Inclusive, outros colegas dele, de outras linhas teóricas, contrapõem isso, né? mas trazendo ele para essa fala, aí então se criou esse imaginário de um ser totalmente neutro. Eu sou como psicólogo, sou totalmente neutro, não me misturo com os teus problemas, eu saio na rua como se tivesse uma redoma ao meu redor. Isso não existe. Isso não existe. Né? Tanto o paciente é afetado
pelo terapeuta, né? Seja pela fala do terapeuta, pelo imaginário, pelo que circula no invisível aqui. Eu digo de tu perceber os gestos do terapeuta, o olhar, o tom de voz do terapeuta, tu é influenciado por isso. E vice-versa. A história que o paciente me traz fala também de mim. Porque eu também tenho uma história pessoal. Eu também tive um pai, ou uma mãe, ou um filho, um avô, um emprego. Às vezes, mexe comigo. Inclusive, às vezes isso, não sei se acontece contigo, eu como terapeuta, muitas vezes, o meu problema, eu me vejo no atendimento e dentro do meu conhecimento, eu estou também me tratando, também me observando, também cuidando de mim. Isso acontece também como um psicólogo, um psiquiatra? Sim. Eu gosto muito do Jung. O Jung tem muito essa frase, né? Que o terapeuta, né, o terapeuen, né, o ato de curar, aquele que cura, né, do grego, ao curar o outro, tu estás te curando também. Exato. Esse é o verdadeiro terapeuta. Né? Claro que dentro de uma questão ética em consultório, tu tens que ter uma suposta, eu gosto de usar a palavra suposta neutralidade, né? Sim. Para não endeusar, né? E saber discernir isso. Não inverter os papéis ainda, né? Meu. Não, daqui a pouco o terapeuta... Olha, nós estamos falando de loucura, hein? A gente está falando de loucura, hein? E os terapeutas também fazem terapia, né? Sim, claro. Isso é importante. Quem faz uma faculdade de psicologia ou mesmo medicina e quer ser psiquiatra depois, tu tens que fazer psicoterapia. Né? Seja com um psicólogo ou com um psiquiatra, tu tens que fazer. Porque em um determinado momento, todas essas demandas em consultório vão mexer em algum cantinho teu lá que estava bem engavetado. Exatamente. Estava bem guardadinho. Dentro da terapia... Nós somos humanos. Voltando ao assunto do de frente ninguém é normal, né? Hoje em dia, eu acho que as pessoas, como a gente já falou, elas estão se permitindo se contaminar muito rapidamente. Eu estou sentado, conversando com uma pessoa, daqui a pouco ela começa a falar das suas mazelas e eu me contamino. Existe algum exercício que você, como psicólogo, poderia recomendar naquele momento para que isso não atinja a pessoa, ou a pessoa que está ali ouvindo aquela história toda? Aquela energia? Sim. As pessoas hoje em dia estão muito perdidas, né? O brasileiro como estão sugando, né? As pessoas estão sugando umas às outras. Então, o brasileiro se tornou um povo muito fácil para supostos messias, sejam messias políticos, messias religiosos, né? A realidade está aí, né? Quem prometer a tua salvação enquanto indivíduo... Tem pessoas, inclusive, se achando messias, né? Sim. Elas colocam a sua verdade e elas gritam aquilo aos quatro cantos, né? É importante estarmos atentos a isso, né? Que é uma perseguição ao que é diferente, né? O que isso vai originar, o que já está originando, né? Porque o Brasil já passou por isso, né, Paulo? Assim, trazendo um pouquinho do conhecimento, um pouco de psicologia, ali pela década de 20 e 30, no Brasil, nós tivemos o movimento brasileiro higienista. É um nome pomposo, assim. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com os nomes pomposos, né? O que esse movimento propunha ali na década de 20 e 30 também, né? Era uma campanha higienista da sociedade, ou seja, a castração dos loucos, né? Proibição de casamento entre mestiços. Então aí já foge da questão da loucura, né? Então já toda uma perspectiva ariana da sociedade, né? Um pouco de dar inveja à Alemanha hitlerista da época, né? Esse movimento existiu no Brasil, esse movimento era apoiado pelos governos brasileiros da época, né? Graças a Deus não vingou, né? Mas então vingou. No dia de hoje, tu acha que ainda não existe um pouco disso? Existe. Não tem um reflexo? Ficaram alguns resquícios, digo assim, aquele movimento foi estanque, tá? Depois entrou a era Getúlio Vargas, o Estado meio que assumiu isso, mas ela existe no sentido de essa perseguição ao que é diferente. O ser humano tem uma resistência, né? A aceitar o que é diferente dele, né? Quando, na verdade, é o que eu digo assim, o ser humano é a coisa mais linda que tem, porque nós somos, a paradoxal unidade e diferença simultâneas. Nós somos unos, nós todos somos uma grande raça, tendo uma experiência sobre esse planeta, e ao mesmo tempo que somos unos, nós somos diferentes. E nisso está a beleza, né? E então, a partir do momento que tu entender isto, né, ou no bom português, né, saindo um pouco do diálogo tecnicista, cada macaco no seu galho, ou cada um no seu quadrado, né? Não estou interferindo na tua liberdade, no teu lar, na tua casa. Tranquilo, deixa o Paulo viver a vida dele. Poxa, né? Seria tão bom humano, isso. deixa o Giovanni viver a vida dele. Tranquilo, né? Então... Giovanni, para encerrar,
Sabe que televisão tem tempo, né? Como eu percebo que eu preciso de um psicólogo? Em que momento chega um cliente no teu consultório que ele percebe, não, eu preciso de ajuda? Quando a dor começa a se tornar insuportável. E a dor, eu digo assim, não a dor física, óbvio, né? Porque hoje em dia tem o balcão de farmácia, né? As pessoas querem soluções imediatistas. Exato. Mas quando a dor psíquica, né? Quando tu começa a perceber que tu tens prejuízo já nas tuas relações afetivas, tu não consegue mais te envolver com ninguém, as tuas relações afetivas, mesmo com os familiares, com o irmão, com o pai e mãe, qualquer coisa, é aquela irritabilidade muito fácil. Um desajuste muito grande. Né? O mesmo no trabalho, é aquela falta de vontade de tu concluir projetos, ou mesmo uma avolia, né, que a gente chama uma falta de vontade, de desejo de viver, de ter uma meta, de ter um projeto, né? Ou seja, tu te torna uma pessoa morna. Morna nos afetos, morna no trabalho, morna nos estudos, morna para a vida. Ok. Né? Então, a partir do momento que tu percebe que o tempo está passando e tu está passando em branco... O Giovanni não sabe lidar muito com o microfone. Isso já é uma anormalidade, hein? Não. Isso é coisa de gringo. Gringo, se toma rasmão de gringo, ele não fala. Eu fico assim. Giovanni, muito obrigado. Obrigado Nosso também. primeiro programa falando sobre aquilo que eu quero desconstruir no programa, é a normalidade. Vamos fazer com que as coisas sejam aceitas de forma diferente. Deixa teu telefone para que as pessoas que se sentirem, ouvirem o chamado. Meu Deus, mas sem messianismo, né? Tá bom. Então, é 51, né, a área, 8555-4444. Bem fácil, uma amiga minha... Repete de novo, só que tem que botar o 9 na frente agora. Agora é o 9? Tem que botar o 9. 51, então 985554444. Muito obrigado, querido. Valeu. Obrigado. Fique agora com a poesia sobre a loucura de Fernando Pessoa. Até semana que vem. Essa espécie de loucura, que é pouco chamar talento e que brilha em mim na escura confusão do pensamento, não me traz felicidade porque, enfim, sempre haverá sol ou sombra na cidade. Mas em mim, não sei o que há. Fernando Pessoa.